E o tratamento visava, então, sanar algum tipo de trauma, de problema que ele tinha. Do teu ponto de vista, é importante que isso seja o Egito, de fato? Que ele estava de fato no Egito, que há uma vida passada? Ou a única coisa que importa mesmo é a temática, digamos, psicológica? É a temática psicológica. Sim. A gente sempre trabalha com a crença do cliente. Tá? Como eu disse, a gente não chama de paciente porque a gente não é médico. Então a gente sempre trata... o que vier, a gente resolve. A gente mudar aquela percepção. Teve terapia que o meu sócio fez, que ele voltou para 7 vidas na mesma terapia. Falou que uma era prostituta, outro ele era um padre, outro ele era uma criança, outro ele não sei o quê. O que vem a gente trata. Qual que é o negócio? Quando vem esse caso, é porque existe alguma pendência em relação a esse problema. O que está gerando a síndrome do pânico hoje? Aí vai voltando, seja na nossa vida agora, nessa linha do tempo, e aí na outra também. Então, putz, tem vínculo. Se para o cérebro, se para a mente daquela pessoa tem o vínculo, é só destravar a chave, mudar a percepção, tirar a emoção negativa e aquilo vai zerar. Então, uma das causas desaparece. Então, só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar por todas as fases, sumir com todas as causas para fazer a limpa. Como é que é? É como se fosse um copo. Então, uma criança que é gaga, hoje 5% dos brasileiros têm gagueira ou algum tipo de gagueira. O que acontece? Quando você acumula uma emoção negativa, ele entra num copo. Aí começa a acumular aqui. Aí ele entra no outro, começa a acumular. Só que quando que surge o problema? É só quando esse copo transborda. Então a gente vai descobrindo, a criança que é gaga, ela ou é reprimida de falar, quando ela quer se expressar, ou ela é obrigada a falar quando não quer, e ela passa por emoções negativas quando ela se expressa. Então, exemplos. Quando o pai fala assim, ó, para de chorar, engole o choro, senão você vai apanhar mais. Em vez de a criança botar aquela emoção para fora, que seria o correto, ela tem que parar, engolir com medo, então já coloca a sensação do medo, a tristeza e o choro que era para botar para fora, a parte fisiológica, ela reprime, por isso que a gente chama de psicossomático. Somatiza no corpo. Alguma hora, as emoções negativas que a gente sente durante a vida vão ser cobradas. Algum momento, quando transbordar o copo, vai vir para fora. Seja uma compulsão alimentar, seja alguma depressão, seja... Então, quando não quer falar, é aquele negócio. A criança corre e fala assim, ó, não corre, correu, bateu no vaso e quebrou. Fiz porcaria. Aí fica com medo, aí esconde, vai lá. Aí quando o pai descobre, fala assim, quem fez isso? Aí só, é filho único, a gente sabe quem fez. Vai no filho e fala assim, quem fez? O que você fez? Aí a criança fica com medo de falar, porque viu que fez porcaria e vai apanhar. Então ela não quer falar ali, ela fica com medo, já tá com uma emoção negativa, só que fala assim, fala agora! E ela é obrigada a falar quando ela não quer. E depois, numa situação de colégio, escola, sofre bullying, porque quando vai apresentar o trabalho, as crianças zombam dela, caçoam dela. E aí quando ela está no recreio ou em algum momento de interação, quando ela vai se expressar, ela é sempre reprimida com algo negativo. Aí o subconsciente ele vai falar assim, toda vez que você abre a boca, toda vez que você fala ou deixa de falar, gera uma emoção negativa. A minha função é te proteger e te manter seguro e feliz. Então não vai mais falar. Aí fica gago. Fica gago, porque de forma consciente, ele quer falar. Todo mundo quer falar. Só que o subconsciente fala assim, não, se você falar, você vai passar por emoção negativa, não posso deixar isso acontecer. E trava. E a mesma coisa com o primeiro exemplo que eu dou no treinamento e também no treinamento online, é uma mulher que tinha compulsão alimentar. Ela testou de tudo para emagrecer. Fez médico, nutricionista, cirurgia e tal. Não conseguia. Chegou no hipnoterapeuta e falou assim, olha, tem a questão que eu fico ansiosa, eu como tal. Aí fala um monte de coisa da mente consciente. A gente sempre cria razões e motivos. Fala, por que você fuma? Ah, é porque fumar me relaxa, porque fumar me desestressa. Não é a razão real. Lá atrás tem uma necessidade de aceitação num círculo, insegurança, de estar com pessoas. Aí na balada lá, tava fumando cigarro, alguém pediu um cigarro, teve interação com pessoas. Ele começa a vincular o cigarro com outra coisa. Mas voltando para a compulsão. Essa mulher, ela teve abuso do padrasto com 7 anos de idade, contou para a mãe não acreditou. Aí o que aconteceu? Encheu um tanto de emoção negativa num copo. Falou, isso aqui é ruim. Chegou no colégio, teve a mesma experiência negativa. Em todos os meninos da escola do colégio com 14, 15 anos que ela tinha interação, tinha emoção negativa. Aí vinculou no mesmo copo, que era o mesmo tema. No terceiro, casou com o homem da vida dela. Quando foram para a lua de mel, ele falou algumas coisas que geraram uma emoção negativa nela. Que ele falou, putz, antes eu era diferente, eu mudei e tal, mas antes ele falava que traía as mulheres, que usava as mulheres. Aí ele transborda o copo, o subconsciente vai lá atrás, ele vai caçar, ele vai pegar os registros e vai falar assim, peraí, seu padrasto te fez mal,
Os meninos do colégio fizeram mal. Agora o homem que você mais confirma, ele diz que fazia mal para as mulheres, ou seja, ele poderia fazer. Aí transbordou o copo. Aí o subconsciente ele vê como um perigo. Mas o que ele vê como perigo? Homens. Não é um, não é dois, é todos os homens. Homens fazem mal. E o subconsciente não vai pegar e comprar uma arma pra você, ou ele não vai te ensinar a lutar Krav Maga. Você comer muito. Aí fala assim, a gente atrai os homens porque a gente tem uma aparência boa. Então, eu vou gerar uma compulsão, eu vou proteger, e quando gerou a compulsão, ela ficou obesa e parou de atrair os homens, o subconsciente fala, putz, fiz minha tarefa, protegi ela. Sei. E aí uma ela forma não de consegue, defesa. é uma forma de defesa do subconsciente. E por que ele protege? Todos os homens são perigosos? Isso é uma verdade? Não é uma verdade. Assim como nem toda mulher é um perigo. Tipo, nem todo homem é perigo, nem toda mulher é. É uma generalização do cérebro. Então, o cérebro vai proteger a gente de perigos reais ou perigos imaginários. Para o cérebro ele não tem diferença. A gente, quando vê um leão correndo atrás pra gente, o nosso corpo reage. Se a gente imagina que tem um leão correndo atrás da gente, ele reage da mesma forma. Sim. Porque a gente precisa disso. Então o cérebro ele não sabe o que é real, o que é imaginação. Então ele vai ver o homem como um perigo, para ele é um perigo real. Para nós não. Ela não queria ficar daquele jeito. Então o subconsciente, o corpo, ele protege a gente às vezes de uma forma que a gente não quer. Isso já está, na realidade, quando a teoria freudiana acaba chegando nisso, né? Que o importante é a fantasia e não o fato. Mas eu queria te perguntar,